Mas eu acredito que Jesus tinha esse cuidado, tinha esse amor em lidar com esse tipo de gente diferente. Shalom, bereanos! Vocês estão bem? Estamos aqui para mais um assunto de extrema importância, porém delicado. Talvez você nunca percebeu essa situação dentro da sua igreja, seja você como líder ou seja você como um membro. Mas o que nós vamos falar hoje é uma realidade dentre muitas outras que não estamos atentos muitas vezes dentro das nossas denominações. Não vim discutir assunto teológico com você, mas coisas também de edificação importante para o nosso convívio de igreja, um com o outro. Então, o tema de hoje é neurodiversidade e a igreja. Será que hoje nós, como igreja, como líderes, como homens e mulheres de Deus que estão ministrando na vida das pessoas, guiando e liderando pessoas, nós temos o devido cuidado com pessoas neurodivergentes? O que é isso, Thiago? Neurodivergentes? São pessoas que neurologicamente são diferentes da gente. Pessoas essas que têm TDAH, TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nós temos pessoas que têm dislexia, pessoas que também têm outros problemas cognitivos, e daí vai se agravando. O mais visível hoje que nós vemos é muito TDAH e muito TEA, que é pessoas autistas. E por mais que você ignore, por mais que pareça um clichê e algumas pessoas acham que é só frescura, ou não levam tanto em consideração pessoas que têm essas neurodiversidades. Não é um problema, não é um defeito, não é uma doença. São pessoas que neurologicamente são diferentes das outras, se comportam de maneira diferente, pensam de maneira diferente, recebem as informações de maneira diferente, e não é coisa que elas controlam, não é coisas que elas dominam, não é coisas que elas muitas vezes se sentem confortáveis em ser. Então, se você já agiu com algum preconceito com pessoas nesse tipo de espectro, você precisa tomar muito cuidado e mudar a tua postura. Porque a Bíblia vai mencionar muitas vezes que Jesus esteve do lado de muitas outras pessoas que tinham problemas de verdade, como doenças muito sérias. De pessoas que eram cegas, de pessoas que eram mudas, de pessoas que eram surdas, de pessoas que não tinham movimento em suas pernas. Só que a neurodiversidade, ela é diferente dessas questões. Eu acredito particularmente que a neurodiversidade sempre existiu. A diferença é que as pessoas não tinham a informação correta, a capacidade de falar sobre isso ou de tratar sobre isso. E é por isso que nos falta informação bíblica sobre esses assuntos. É explicado na Bíblia que pessoas que tinham doenças no corpo ou enfermidade séria, ou até uma deformidade no corpo, essas pessoas viviam separadas. Existiam outros que tinham problemas neurológicos ao ponto de realmente serem débeis, terem problemas de até loucura. Assim, inclusive um homem que era chamado Mefibosete, neto de Saul, ele vivia em uma cidade onde você só tinha pessoas com deficiência. Você vai perceber que muitas vezes as pessoas, por não terem compreensão desse assunto, não terem compreensão ou conseguirem lidar com o que é diferente, vão rejeitar, vão negligenciar ou vão excluir essas pessoas do nosso meio. E isso é muito perigoso. Porque presta atenção, você sabia que o autista ele tem sensibilidade ou hipersensibilidade com a audição? Ele escuta as coisas mais aprimoradas, eles conseguem ter uma sensibilidade tão grande que qualquer ruído ou barulho pode atrapalhar eles. Por isso que é muito importante que o som da sua igreja seja bem regulado. Porque nós vamos dizer que a nossa igreja, ela recebe todas aquelas pessoas que querem e precisam de Cristo.
mas nós não temos o devido cuidado em manter essas pessoas dentro da nossa igreja. Isso é muito importante, irmão. Um som bem regulado não é só para a voz do seu ministro de louvor ter um bom tom, ser equalizado ou estar na nota. Um som, muitas vezes, bem regulado, ajudaria muito um neurotípico a participar dos seus cultos. A hipersensibilidade deles é gigantesca. Eles conseguem escutar barulhos, já foram relatos vistos, de energia passando em cabos. Barulhos de pessoas longe, eles conseguindo escutar de maneira audível. Eles têm uma sensibilidade maior. Há uma sensibilidade visual. Não é qualquer brilho, não é qualquer luz, não é qualquer lugar. Será que hoje você tem um cuidado com a sua igreja para que essas pessoas estejam bem, não só com o som, como eu citei, mas também para que elas estejam bem com a visão delas? Para que elas consigam ver e ouvir a palavra de uma maneira clara, eficaz, que o coração delas sejam alcançadas. O cheiro também é muito importante. Talvez você gosta de colocar aquela máquina de fumaça, mas para elas são diferentes. E muitas delas se sentem acusadas por pessoas que não têm o entendimento, que não têm a sensibilidade. E aí que pega tudo, porque Cristo nos deu um espírito que é sensível à dor do outro. Cristo nos deu um espírito que ele é verdadeiramente apaixonado por um coração quebrantado. E muitas vezes a gente, na nossa ignorância, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, que às vezes nem é espiritual mesmo, é apenas um declínio de religiosidade exacerbada, um fanatismo, muitas vezes sem entendimento ou base bíblica se torna um fanatismo. E aí nós acabamos dispensando essas pessoas da nossa igreja, das nossas denominações, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vivia no meio das pessoas doentes, das pessoas necessitadas, das pessoas diferentes. Jesus tinha uma sensibilidade tão profunda, tão cativante, que as crianças queriam estar perto deles. E há muitas pessoas neurodivergentes que muitas vezes demonstram comportamento de criança. Demonstram comportamento inocente, de muita leveza, de muita tranquilidade. Muitas vezes eles vão dizer o que é a verdade, eles vão ficar desconfortável com a mentira. A sua denominação, a sua igreja, ela precisa e deve ser um refúgio, não só para quem rouba, para quem mata, para quem bebe, para quem trai a esposa e precisa de perdão e reconstrução, mas também para pessoas desse tipo, porque a gente criou uma certa ideia de que nós precisamos discriminar e aquele que é diferente é porque está em pecado, é porque lhe falta fé. Quantas vezes as pessoas esteve em depressão, que também é uma situação a se preocupar dentro das nossas igrejas, e nós achamos que era frescura. Nós achamos que a pessoa não aprendeu a lidar com as adversidades da vida, que na verdade a fé dela é rasa. Eu já ouvi pessoas dizerem que por conta das outras pessoas serem diferentes, é porque eles não nasceram de novo, é porque eles não tiveram encontro com Cristo. Eu já vi pessoas afirmar sobre a vida de pessoas que teve burnout, que teve síndrome do pânico, que teve ansiedade, que teve depressão, que são neurodivergentes com essas situações sobre a sua vida neurológica. Há vários outros desenvolvimentos e transtornos que se ocorrem na vida das pessoas e elas precisam ser enturmadas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser investidas. Elas não são pior do que as outras pessoas, elas não são menos importantes do que as outras pessoas. A minha Bíblia diz
em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, todo mundo, todas as pessoas que existem no mundo, a que nasceram e a que não nasceram. Ele amou o mundo inteiro ao ponto dele entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é muito interessante porque ele não define o grau de qualidade neurológica. Ele não define o grau, ele diz que é aquele que crê. E, irmãos, crer em Deus é algo extraordinário. É algo que vai além da razão, que vai além da emoção. Então hoje eu quero compartilhar isso com você para nós como igreja. A sua igreja hoje é adaptável para receber essas pessoas, porque nós temos uma igreja hoje que nós conseguimos construir um banheiro para um cadeirante, isso é muito maravilhoso. Nós temos uma igreja hoje que nós conseguimos ter certos tipos de adaptação para pessoas que têm dificuldade para andar, igrejas que são mais térreo, igrejas que são mais organizadas, igrejas que têm pessoas auxiliando, tem um grupo de obreiros, tem um staff ali carregando, ajudando, direcionando, cuidando das pessoas. Mas hoje, esse tipo de pessoas, você cuida, porque muitas vezes nós já vimos muitas crianças terem autismo. E nós educamos e consolidamos e até deixamos de maneira acadêmica algumas pessoas serem trabalhadas para lidar com esse tipo de pessoa. Mas você sabia que hoje existe muitos adultos que têm neurodivergência? Você sabia que hoje existem vários pais de família, pessoas que vão conhecendo e percebendo que tem situações como essas? E o lugar que eles deveriam ser amados é dentro da igreja. É muito interessante que hoje parece que a igreja virou um lugar seletivo, o lugar de nós abraçarmos a vida das pessoas, de nós cuidarmos das pessoas. Parece que é um lugar que muitas vezes nós queremos selecionar quem está lá. Nós não temos essa sensibilidade, essa cautela, esse coração. Toma cuidado, irmão. Às vezes você pega aquele microfone, pede para o seu sonoplasta aumentar no último volume. Além dele aumentar no último volume, você grita. E aquela pessoa que poderia estar ouvindo a palavra de Cristo através da sua vida não consegue ouvir. Um neurotipo que tem transtorno do espectro autista não vai conseguir ouvir você. É lógico que define os graus, mas a maioria deles, se não quase todos, tem uma sensibilidade auditiva. Em vez de você ministrar com muito mais cautela, com muito mais precisão, eu sou um tipo de pessoa que ministra a palavra. E por já ter experiência com essa área, eu peço sempre para que o som seja baixado, falo longe do microfone, tento evitar ao máximo gritar. De vez em quando o Senhor traz uma revelação, eu sinto uma empolgação de falar bem alto, mas rapidamente eu me recomponho. Porque eu sei que hoje a mensagem precisa ser pregada a todas as pessoas que estão lá. E hoje nós temos muito mais comuns diagnósticos e essas situações ao nosso redor. Há uma preocupação genuína no meu coração em de que nós tomamos esse devido cuidado. Há muitos dias o Senhor tem falado isso comigo, eu tenho preparado esse episódio para falar com vocês sobre essa questão muito importante. Hoje, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter uma equipe não só consolidadas dentro das nossas igrejas para ter uma boa ministração, para ter um bom discipulado, ou para ter uma boa consolidação ou integração na nossa igreja. Nós precisamos ter pessoas também que são preparadas a lidar com neurodivergentes, com todo tipo de pessoa que necessita. Hoje, você tem uma linguagem que consegue tocar o coração das pessoas, trazer quebrantamento, trazer conforto. Tiago, mas eu não consigo. Esse é meu estilo de pregação. Se você tiver a informação que naquele dia tem uma pessoa assim, ou que talvez um membro da sua igreja seja neurodivergente, por que você não assume a postura de ganhá-lo de uma maneira diferente? Estou falando para você mudar a sua identidade. Não estou dizendo para você
evitar ser usado por Deus. Eu estou dizendo para que você seja sábio. A Bíblia vai dizer que o sábio discerne o tempo e o modo. Olha que interessante. Sabe por que que Jesus muitas vezes subia ao alto monte para pregar para as pessoas? Porque ele sabia que no monte existia o eco. E o eco poderia alcançar as pessoas que estavam longe. Não só isso, tem uma coisa muito interessante que eu acredito que pode até ser verdade, é revelado lá na série The Chosen. Eu não estou dizendo que a série The Chosen é 100% Bíblia, mas eu acho muito legal quando você tem uma licença poética para coisas que fazem sentido. Tem um momento em que um episódio da série do The Chosen, Jesus vai pregar e os discípulos se preocupam, como que todas as pessoas vão ouvir? Talvez eles não vão te escutar. E Jesus diz, só eu prego e vocês reproduzem. Eu acredito que provavelmente Jesus, isso é pensamento meu, assim como diz Paulo, né? Eu não o Senhor que está dizendo. Mas eu acredito que Jesus tinha esse cuidado, assim como é relatado ali, naquela liberdade poética. Eu acredito que Jesus tinha esse cuidado com as pessoas. Eu acredito que Jesus tinha esse amor em lidar com esse tipo de gente diferente. Sabe? Por mais que a Bíblia pode conotar que tudo era doença, eu acredito que não, havia neurodivergentes ali. Isso não é uma questão atual, irmãos. A atualidade fez com que isso seja mais conhecido. A atualidade fez com que os diagnósticos sejam mais precisos. Com que nós podemos separar o que é doença do que é neurotípico. O que é apenas um momento difícil na vida de uma pessoa e do que é verdadeiramente problemas sérios emocionais. Você sabia que a depressão não é uma doença? A depressão é apenas o relato do seu corpo dizendo tá tudo fora do lugar. As coisas não estão bem, tá tudo desequilibrado. A depressão é um sinal de alerta. A depressão, na verdade, nada mais é do que um verdadeiro sinal de que, opa, vamos mudar essa situação. Então, hoje, você tem essa sensibilidade para perceber. Nós temos hoje muito profissionais, gente que cuidam dessas áreas, gente que vão abordar esses assuntos. É necessário que até tenhamos conexões, nós como pastores, obreiros, líderes, diáconos, homens e mulheres de Deus, temos conexão com pessoas que podemos apresentar, terapeutas, neurolinguísticos, que cuidam da neurotipicidade. Nós precisamos ter essas conexões, nós precisamos ter esse lugar de refúgio para essas pessoas também, para essa situação que nós precisamos se atentar. Eu não quero que isso se torne doutrina da sua igreja. Eu não estou vindo aqui revolucionar. Eu não estou vindo aqui dizer para você que você sempre errou. Mas talvez esse tipo de situação você nunca parou para prestar atenção. Talvez você convive com pessoas neurotipos dentro da sua igreja e você não considera que ela deveria ter um cuidado, que ela deveria ter uma observação com carinho, com uma delicadeza de perceber de que não é que ela é pior do que os outros, nunca use esse termo. Não é que ela é inferior do que os outros, é diferente. Por isso que se chama neurodivergente. Não é que ela preferiu ser assim, é uma escolha ser ou não ser. Pelo amor de Jesus. Tem nada a ver com isso. E você tem que ter um cuidado, porque às vezes você vai querer forçar pessoas e você só acha que é frescura. Você vai querer que pessoas assim façam algo que você acredita que elas estão fracas na fé e que você ora para elas serem avivadas pelo Senhor Jesus. Na verdade, quando elas só precisavam que você fosse um pouco mais calmo, inteligente, tivesse um pouco mais de paciência, tivesse um pouco mais de informação. Cara, é muito interessante como a gente tem um mundo hoje cheio de informação e a gente não procura informação. Se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um profeta, se você é um apóstolo, se você é um mestre, eu quero te dar uma dica hoje. Procure aprender sobre questões emocionais, sobre psicologia, sobre neurociência para tratar de algumas coisas como essa. Eu já vi pessoas dizer, essas coisas têm cura.
e desleixarem para as pessoas ao seu redor assim. Irmão, isso não é uma questão emocional, não é que a pessoa acordou um dia, eu não tô bem, eu decido não gostar disso, eu não decido não gostar daquilo. Pessoas assim muitas vezes vão ter comido morango a vida inteira e por um determinado momento eles não vão gostar mais. E nós vamos querer criticar, nós não vamos querer entender. Pessoas assim às vezes não aceitam estar em grande quantidade de pessoas. Isso incomoda, isso perturba, isso deixa essa pessoa desconfortável. Você não acha estranho que em muitos momentos Jesus conversava com pessoas em lugares separados, mas em outros momentos Jesus estava no meio da multidão? Jesus sabia lidar com a situação de cada um. Você imagine Jesus, ela não é neurotipo, mas eu vou te mostrar como Jesus tinha uma super sensibilidade para lidar com as pessoas. Você imagine Jesus, ele fala com a mulher samaritana durante o dia, no momento em que todos sabem que vão ver, mas ele fala com ela separada. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4 que Jesus disse que convinha passar por Samaria. E ele passa por um determinado momento ali em Samaria e ele começa a falar com aquela mulher. Sabe por que aquela mulher foi exatamente naquele horário, naquele momento específico? Porque as outras mulheres não estariam lá. Porque isso traria com que ela não fosse julgada, com que ela não fosse colocada como alguém que ela era realmente menosprezada pelas pessoas, pelo seu histórico de casamento. Jesus passa sozinho, a sensibilidade de Jesus é extraordinária. Ele passa sozinho, ele aborda com delicadeza, ele é preciso no que ele fala para aquela mulher. Ele derrama uma porção de amor em suas palavras, ele derrama uma porção de quebrantamento em suas atitudes. Ele demonstra para ela que ele não só entende o coração dela, mas que ele pode mudar a situação dela. Olha a sensibilidade de Jesus, o mesmo que fala com a mulher em um dia claro, em um momento específico, separadamente, que transforma a vida daquela mulher, que ela volta, chama todo mundo daquela cidade para ouvir Jesus. Ela muda de vida, ela muda de perspectiva. É o mesmo Jesus que fala com Nicodemos, um escriba da lei, um cara importante, durante a noite. Talvez porque durante o dia ele era extremamente ocupado. Talvez porque Jesus estava se colocando em uma situação onde ele estava anunciando que era o Messias. E ele, como um escriba, não poderia se associar àquilo que os escribas não gostavam, àquilo que os fariseus não gostavam. Então Jesus tem a hipersensibilidade, tem a sabedoria e o discernimento de tratar cada um de acordo com o que devia. Tiago, eles eram neurotipos, eles tinham problemas emocionais? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma sensibilidade. Nós precisamos seguir aquilo que Paulo fala em respeito de Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, na onde ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que outrora houve em Cristo Jesus. Ele não deixou que nada o atrapalhasse do seu propósito. Ele não deixou que nenhuma posição tirasse ele do propósito de Deus. Você hoje precisa estar com o seu sentimento como o de Cristo, atento a fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas com sabedoria. Então, eu quero te deixar algumas dicas simples aqui, ó. Primeiro, o que não é lidar com neurodivergência? Não é forçar a pessoa a agir normal. Pelo amor de Deus, mano. Talvez o que é normal para você não é normal para a pessoa. Você tem que aprender a lidar com a diversidade, com aquilo que é diferente de você. Tudo aquilo que é diferente da gente, a gente quer acabar, a gente quer destruir. Outra coisa que você precisa ser não é comparar aquela pessoa neurotípica com outras pessoas. Eles não são igual. E nem o próprio neurotipo é igual a si mesmo. Você vai ver muitas pessoas que têm autismo nível 1 ou suporte 3, mas eles tem o mesmo que tem suporte 3 e o outro tem suporte 3, mas não é igual, os gostos não é igual, o jeito não é igual, a maneira de se lidar não é igual, mesmo sendo neurotipo não é igual. Se ele não é igual, muito menos aquele que também é neurodivergente, imagine a nós, que achamos que somos normais e ainda assim tem coisas que precisamos todos os dias ser avaliados. Outra coisa que você não deve dar, não espiritualize tudo, cara. Nem todo neurotipo é porque é falta de fé, cara. Pelo amor de Deus. Nasceu de novo.
Nós ficamos dando sentenças espirituais para as coisas que nós não entendemos. Nós queremos julgamentar, nós queremos sentenciar as pessoas que nós nem entendemos do assunto. Nem tudo é falta de fé, irmão. Nem tudo é falta de fé. Pelo amor de Deus, quem somos nós para dizer se as pessoas são salvas ou não? Quem somos nós para dizer sobre uma experiência na vida da pessoa? Não. Outra coisa que você não deve fazer não é passar pano para tudo. Você deve também ensinar essas pessoas a lidar com certas situações. Claro, entender que eles não são iguais a todo mundo, entender que nem toda pessoa é normal, mas agir de maneira normal com eles. Não, isso não pode. Isso não é confortável para mim. Isso não é legal para mim. Poxa, não faça desse jeito. Então nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio, a amar como Jesus ama, a olhar no olhar de Jesus, ter a paciência. É por isso que eu acho muito interessante o fruto do Espírito, porque, irmãos, presta atenção, alguém que é cheio do Espírito e manifesta o fruto do Espírito, quando está cheio do Espírito Santo e manifesta o aspecto da paciência, cara, você vai saber lidar com essas situações. Longânimo, você vai sempre estar sendo bom para a pessoa. Benigno, não olhar com um olhar de desprezo, de desqualificação. Ter a paz, não ficar desequilibrado. Ser alegre com aqueles que se alegram, ter essa alegria. É por isso que eu tenho uma verdade dentro de mim de que o fruto do Espírito é para situações como essa também. Você imagine se a gente não tivesse paciência, não tivesse alegria, não tivesse amor. Nós temos que amar. Então você imagina, o fruto do Espírito é para isso, cara. Deus é tão poderoso que Ele nos deu um espírito de ousadia e o Espírito Santo morando em nós, nós podemos lidar com essas situações. Não é só especificamente para neurodivergentes, mas nós vamos amar o neurodivergente assim como nós amamos aqueles pecadores comuns. Eu não estou igualando eles, eu estou dizendo, o amor de Deus vai nos ensinar a lidar com o neurodivergente, porque não é pecado, mas vai nos ensinar a lidar com o pecador. Você consegue compreender como o amor de Deus é equilibrado, como ele é poderoso, como ele é santo. É por isso que muitas vezes nós sentenciamos que é falta de fé, é pecado na vida da pessoa. Lembra do cego? Quando os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele nem os pais. Essa situação é para que se manifeste a glória de Deus. A glória de Deus pode se manifestar quando você ama aquele que é diferente. Está disposto a manifestar a glória de Deus? Está disposto a ver Deus edificando a sua igreja? Está disposto? Tem um cara que eu admiro muito, ele é muito profundo na palavra e foi diagnosticado com autismo, que é o Anderson Silva, um cara sensacional. Um homem de Deus, um pastor que ama o outro, que se importa no coração do outro. E aí? Você está disposto a receber essas pessoas dentro da sua igreja? A sua igreja hoje tem uma adaptação, tem uma equipe apropriada, tem uma iluminação apropriada, um som de qualificação, tem um suporte de uma equipe espiritual para esses tipos de pessoa? Não são pecadores, não são doentes, não são opressos por demônios ou endemoniados, são diferentes. Não pediram para ser assim e não tem nada de errado ser assim. Não é condenação ao inferno ser assim. Ou muito menos qualificação ao céu. Mas eles precisam ser tratados com amor, com equilíbrio. E eu quero te convidar a você pensar nesse vídeo. Esse é um dos vídeos que eu mais pensei muito em dizer e que há muito tempo eu queria dizer sobre esses vídeos, sobre essas situações. O quanto nós somos insensíveis a lidar com a dor do outro, com a diferença do outro, com o estilo de vida do outro. Nós somos completamente insensíveis muitas vezes, despercebidos,
desconectados em perceber assim. Tem pessoas que às vezes esquecem ou não tem uma forma de guardar algo ou de ter bastante atenção em algo ou hiperfoco, porque talvez eles tenham TDAH. E você tá aí achando que a pessoa só é relaxada. É. Tem pessoas que às vezes não escrevem de maneira correta, não conseguem ler de maneira correta, porque tem problemas como dislexia. Tem pessoas que têm TOD, transtorno obsessivo desafiador. E às vezes é algo dentro delas, é um transtorno dentro delas, que elas querem desafiar, elas não aceitam uma direção, elas não recebem. Você sabia que tem pessoas na sua igreja que não são rebeldes? Talvez eles só tenham um transtorno obsessivo desafiador. É algo que eles não controlam. E às vezes nem é Romanos capítulo 7. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma neurodivergência. Então eu quero te convidar a você estar mais atento a essas questões. Se faz sentido para você ser uma igreja que precisa acolher essas pessoas, receber essas pessoas, que tal melhorar a iluminação da sua igreja? Que tal melhorar o som da sua igreja? Que tal parar de gritar um pouco sem necessidade? Que talvez você conversando mais, explicando a palavra com mais cautela, você pode transformar mais a vida das pessoas. E eu vou te dar um recado. Talvez você nem vai alcançar só o neurotipo. Você vai alcançar até aquele que já se irritou mesmo só de ouvir você gritar. Eu já me irritei muito com pessoas que gritam demais e eu não consigo ouvir. Pessoas que têm certos tiques, ficam falando, respirando. Então eu quero te convidar a você a assistir esse vídeo, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas, porque aqui nós falamos não só de estruturas bíblicas, mas de estruturas eclesiásticas. Se você puder me receber na sua vida como um homem de Deus que está falando de Deus para você e que pode te ajudar a edificar a sua vida de fé, receba esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas, aperta lá o sininho da notificação, dá um like para ver se é bom mesmo, se você gostou. Compartilha lá, fala, Tiago. Quer dizer, comenta lá, fala, Tiago, na minha igreja existem neurotipos. Tiago, realmente eu sou um neurotipo e percebo que eu tenho essa dificuldade na minha igreja. Tiago, como eu não tinha me atentado a isso? Compartilha e comenta. Fala com a gente. Compartilha a sua opinião. Fala se você concorda que nós podemos ser uma igreja com algumas mudanças necessárias para a gente poder alcançar também outro tipo de pessoa que nós ainda nem compreendemos. Irmão. Antigamente, as pessoas achavam que vencer situações como essa era só trabalhar ou dizer que não era fraco. Mas hoje nós precisamos ter esse cuidado. Amém, bereanos? Que vocês recebam esse vídeo, que Deus possa ter falado contigo, que nós possamos construir uma caminhada de fé juntos e que a cada dia o Senhor te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e Deus abençoe.